Boa noite a todos. Passaram bem de Natal? Como foram? Jesus entrou no lar de cada um. Que coisa boa, que bênção. Nós vamos bater um papinho hoje sobre o capítulo Filhos, do livro Vinha de Luz, capítulo 136. Como sempre, nos livros do tipo Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Emmanuel sempre trabalha cada capítulo com um versículo do Evangelho. Não só do Evangelho de Marcos, Mateus, João e Lucas, como dos Atos dos Apóstolos e das cartas de Paulo, Pedro, Tiago, enfim, todas as cartas. E este texto de hoje, esse capítulo de hoje, nós temos uma passagem da carta de Paulo aos Efésios. Quem eram os Efésios? Moradores da cidade de Éfeso, que ficava a aproximadamente 1.900 quilômetros de Jerusalém. E só Paulo passou por lá 3 vezes. Imagine o que é caminhada. Passou por lá 3 vezes. Apesar de que dava para chegar de barco também. Mas, enfim, passou. Na 3ª vez, resolveu ficar lá por 3 anos. De tanto que gostou dos habitantes, das pessoas de Éfeso. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem uma característica diferente das cartas de Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Gálatas. Por quê? Aos Coríntios. Porque nas cartas que ele passa para essas comunidades, ele ressalta alguma coisa em especial. Por exemplo, na carta aos Coríntios, ele firmemente trata do amor. Acho que é conhecimento de todos aquela passagem do versículo 13, capítulo 13, versículo 13, se não me falha a memória, da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala: ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, nos Coríntios, Paulo trabalha com essa ênfase. Na carta aos Hebreus, que nada mais são do que os judeus cristãos, ele trata da luta deles para asseverar a sua fé. Porque, afinal de contas, eles já conhecem as palavras, eles já conhecem as leis judaicas. A questão ali era transformar os ensinamentos do judaísmo nos ensinamentos de Cristo. Cristo foi muito claro quando disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar exercício, dar execução. Então, a grande questão ali naquelas cartas, que inclusive a carta que ele escreveu aos Hebreus, ele estava preso em Roma. E, segundo os estudiosos, Lucas é que levou essa carta para os Hebreus. Ele ressalta a questão da firmeza no cristianismo, na caminhada cristã, na caminhada nos ensinamentos de Cristo. Mas para os Efésios, não. Ele não foi buscando uma determinada característica, uma determinada situação. Ele escreveu a carta como quem escreve a carta para a comunidade. Na verdade, ela tem até alguns diferenciais. 35 palavras das cartas de Paulo aos Efésios não tem em mais nenhuma carta que Paulo escreveu. Mais nenhuma. Não tem. E um outro detalhe. Quando Paulo escreveu a carta, ele passou essa carta, segundo os historiadores, para uma determinada pessoa que sempre fazia o trajeto para Éfeso. Sempre era ele que ia em Éfeso. Então a carta aos Efésios, ela não tem destinação. As outras tinham aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Hebreus. Aos Éfesos não tinha, aos Efésios não tinha. Porque já se tinha garantia que ela lá chegaria.
porque sempre era a mesma pessoa que levava essas cartas para lá. Então são algumas características dessa carta. E ela tratava assuntos de modo comum, assuntos que eram tocados à comunidade. Então, por exemplo, se ia falar sobre a agricultura ou o trabalho diário, ele focava os traços dos ensinamentos de Cristo naquela determinada atividade que ele queria mencionar ou que ele queria se relativizar. Muito interessante isso. Então ele não tinha um foco central, mas ele tinha um foco genérico. Inclusive nesse trecho ele começa falando sobre honrar pai e mãe, mas depois ele fala sobre honrar o trabalho, honrar o serviço. Mas nós não vamos entrar nesse ponto não. Vamos trabalhar esse versículo que Paulo traz. Paulo na carta dos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E ele continua. E traz a promessa de uma vida longa e próspera, e aos pais a criarem seus filhos com disciplina e ensino do Senhor, sem os irritar, destacando um relacionamento familiar baseado na fé e nos princípios divinos, com responsabilidades mútuas. Por que eu quis caminhar até o versículo 4? Quando você lê apenas o primeiro versículo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A gente lembra muito dos 10 mandamentos que Deus mandou através de Moisés, onde nós temos um específico para honrar pai e mãe. Beleza. Mas quando você continua, ele chega num determinado momento que ele fala o seguinte: e vós pais, instrui, ensina, orienta nos ensinamentos do Senhor. Eu gosto muito de Paulo, adoro Emmanuel, e acho que os dois se encaixam muito bem. Porque Paulo, em algumas de suas cartas, inclusive na de Éfeso, capítulo 4, se não me engano, ele deixa, para mim, ele deixa bem claro que o Espiritismo já está chegando. Porque ele cita a necessidade de preservar o corpo e o espírito, para que este continue no seu trabalho. Um outro detalhe nesse capítulo 4 é que ele e Emmanuel tratam o espírito como imortal e de aprendizado constante, que você sempre vai alimentando. E isso é uma doutrina espírita. Agora aqui de novo, a gente acha que não, mas de novo lá vem os dois trabalhando isso. Vejam bem, quando Emmanuel traz o título filhos, quando Paulo pede aos filhos para honrar pai e mãe, e pede aos pais para ensinar os filhos no ensinamento do Senhor, ele não precisaria citar pais, não. Vocês concordam comigo? Por quê? É porque nesse nosso pequeno grupo, nós podemos não ter todas as pessoas como pais. Alguns aqui não são pais, algumas aqui não são mães. Mas com certeza todos são filhos. Todos são filhos. Então, na verdade, quando Emmanuel começa o texto de filhos, e quando Paulo diz aos filhos para honrar pai e mãe, ele está falando para todo mundo, sem exceção. Ele não quer dizer, filhos, honrem pai e mãe, pais, fiquem na sua, fiquem tranquilos, relaxa. Não, ele não diz isso. Se a gente vier na doutrina espírita, nós vamos entender que na família, que Chico disse que na reencarnação ninguém erra de endereço, na família, hoje nós somos filhos, amanhã estaremos pais, depois de amanhã seremos tios, mas estaremos sempre envolvidos. Então quando Emmanuel fala filhos, ele fala todo mundo. Todo mundo tem sua obrigação.
Paulo só foi um pouco mais redundante, e nós vamos entrar nesse ponto do porquê que ele fala para os pais criarem no serviço do Cristo. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho o texto que nós temos para trabalhar hoje. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Todos temos direitos, mas todos temos deveres. Percebam, de novo, não são os pais e não são os filhos. Somos todos nós. Com direitos, sim. Deveres, também. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Porque, de uma certa forma, os pais criam os filhos. Concordam comigo? Sim. Os pais criam os filhos. A doutrina espírita nos ensina isso. Que nós temos essa missão, dentro do laço familiar, de orientar nossos filhos no caminho do bem. E vamos chamar bem no caminho de Cristo, nos ensinamentos que Cristo nos dá. Dever nosso. Fazer com que isso ocorra. Se falharmos, com certeza voltaremos para consertar isso aí. Como já voltamos tantas e tantas vezes para consertar tantas coisas que no percurso das nossas encarnações nós descuidamos. Então faz parte da caminhada. Mas ele fala também dos filhos. Por quê? Porque na família espiritual, os filhos têm também suas obrigações com os pais. E vai muito além do honrar pai e mãe. Nós não podemos traduzir aqui honrar como apenas respeitar, se é que a gente pode falar de respeitar como uma coisa apenas, né? Honrar no sentido de respeitar, valorizar, colaborar, otimizar, fazer crescer, melhorar e por aí vai. Qualquer outro verbo que traga acréscimo para o pai é bem-vindo. E por que eu estou falando isso, gente? Porque muitas vezes nós, pais, insistimos em falar uma coisa que, acredito, cada um aqui já deve ter repetido. Me respeita que eu sou seu pai e eu sei o que eu estou falando. Bacana. Na maioria das vezes está certo. Mas vocês já perceberam que a juventude de hoje está crescendo? Está desenvolvendo? Está aprendendo muita coisa da cultura atual? Se eu pegar essa maquininha aqui, mal eu vou saber ligar, atender e dar um pulinho ali no Google para decifrar alguma coisa. Você passa isso na mão de um dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, eles só faltam abrir, desmontar e consertar o aparelho. O resto eles fazem tudo. Eles vão em todos os lugares que esse aparelho permite ir. Isso é conhecimento. Muito conhecimento. Mas aí nós vamos trazer uma outra palavrinha. Sabedoria. Sabedoria que se adquire com o passar dos tempos, com as vivências, com as experimentações, com os erros e com os acertos. E isso quem tem são os mais velhos. Meu pai não tinha o 4º ano de grupo. Quando ele estudou o nosso chamado primário, só ia até o 3º ano. No entanto, ele soube criar 7 filhos, soube ensiná-los a passar longe de cobra, soube falar com eles que a aroeira, se ficar passando debaixo, pode trazer algum problema para a pele. Isso é sabedoria. Sabedoria que se adquire com o passar dos anos. Respeitar os mais velhos,
nenhum dos filhos de meu pai saía de casa sem tomar bênção de meu pai e de minha mãe. Nenhum deles. E pode parecer bobagem, mas isso é um passe. Concordam comigo? Benção, pai. Deus te abençoe. É um passe, porque dali ele está passando boas vibrações para a gente, ela está passando boas vibrações para a gente. Já eram espíritas antes de saber que eram espíritas. Já seguiam os mandamentos do Cristo, por mais católicos que fossem. E meus pais eram católicos, criaram 7 filhos no catolicismo, e todos 7 foram para o espiritismo. Mas fizeram o que podiam. Ensinaram e deram a base cristã para todos os 7 filhos. Percebem como é que é uma via de mão dupla? Os pais têm a sabedoria, os filhos têm o ensinamento. Nenhum dos dois é completo sem o outro. Nenhum dos dois. Emmanuel continua, agora falando dos filhos. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. O que Emmanuel quer dizer? Que quando chega em determinada idade, os jovens dizem para os pais: aqui você não sabe nada não, eu é que conheço a nossa época, hoje não é desse jeito mais. E sai a fazer as coisas do jeito deles. Como eu já saí para fazer as coisas do meu jeito, você acredita que cada um de vocês, com mais experiência, também já saiu. E aí eu pergunto, quantas vezes nós quebramos a cara, principalmente na nossa adolescência, quando nós não escutamos a sabedoria dos pais? Muitas vezes. Muitas vezes. A parábola do filho pródigo tem algo desse ensinamento. Em determinado momento, o filho fala com o pai: me dá o que é meu, que eu vou gastar do meu jeito. E sai, e gasta, e como diz Emmanuel, depois retorna, dizendo: o que eu fiz deu errado, desculpa. Mas por que isso acontece? Primeiro porque é da natureza, descobrir, desvendar, conhecer. Segundo, porque muitas vezes nós pais e mães não baixamos um pouquinho nosso orgulho, nossa vaidade e nossa vontade de ensinar para chegar no nível dos nossos filhos e conversar com eles olho no olho, frente a frente. Mostrar para eles que a gente está entendendo o que eles estão falando, desde que a gente esteja entendendo mesmo, né? Mentira aí não cabe. Para que eles também possam entender o que a gente está falando. É uma troca. E tenho a certeza disso. É uma troca entre pais e filhos. Uma troca constante, que não termina quando o filho volta para casa e fala assim: eu errei, desculpa, vamos fazer do seu jeito. Não, ela vai, ela caminha. Porque nós estamos num mundo de expiação, prova, mas eu sempre acrescento que também é um mundo de missão. E a primeira missão que a gente tem é a família. A danada da família. Onde às vezes a gente conversa, erra, conversa, acerta, conversa, não entende, emburra, volta, conversa de novo. Onde a gente tenta crescer e onde a gente tenta fazer crescer, fazer evoluir. Então Emmanuel traz isso. Em um determinado momento da idade, os filhos falam assim: olha, o que você tinha para me ensinar, você já me ensinou. O que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Agora deixa eu viver. E aí vai viver a vida e muitas das vezes aprende de uma maneira mais dolorosa,
aquilo que os pais tinham para passar. Emmanuel continua: os filhos estão marcados por divinos deveres, juntos daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor da senda humana. Voltamos à questão do honrai. Não é simplesmente respeitar, mas é conviver, co-aprender. Aprender junto, evoluir junto, caminhar junto, com todas as dificuldades, com todos os vícios que um ou outro possa ter, estar do lado. Mesmo que em determinado momento a gente fale assim: não, cansei, esse meu filho é difícil demais, mas continua sendo filho, mesmo difícil. Continua sendo filho. Às vezes a vida diz: você não vai continuar ensinando do mesmo jeito, porque do jeito que você ensinou 700 vezes não deu certo. Tenta buscar um outro caminho. Como aconteceu com Thomas Edison ao descobrir a lâmpada. Foi Thomas Edison mesmo? Foi, né? Que ele e o seu assistente foram testando para poder fazer a lâmpada funcionar, e brilhava, estourava, não brilhava, nunca dava certo. Depois de 700 vezes, o assessor dele, o colaborador, virou para ele e falou assim: Thomas, eu desisto, não vai dar certo, acaba com isso, chega, eu estou indo embora, peguei minhas malas. E ele disse para o amigo, para o colaborador: meu caro, agora que a gente está no caminho certo, você vai desistir? Mas como no caminho certo? Erramos 700 vezes. E ele calmamente diz: nós descobrimos 700 formas que não dão certo. As próximas agora com certeza vai dar. Ou seja, 700 maneiras que descartamos para não fazer de novo. A vivência de pais e filhos é isso. É aprender e ir tirando aquelas fórmulas que não deram certo e buscando novas fórmulas para o aprendizado. E aqui Emmanuel fala, não são para os pais, mas são para os filhos. Porque quando ele diz honrai, ele diz respeitai, ajudai, colaborai, mas ele diz também: siga junto, ensinai. E qual a melhor pessoa que nos deu o exemplo de como ensinar isso? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual modelo Deus nos deu para nos orientar ao nosso crescimento e à nossa evolução? É mais ou menos isso a questão, tá, gente? E a resposta talvez seja uma das menores do Livro dos Espíritos: Jesus. Aquele que não deixou nada escrito e ensinou tanta coisa, tudo pelo exemplo. E está aí uma das formas de nós filhos, de nós pais, ensinarmos aqueles que estão sob a nossa guarda. Lembrando que na família todo mundo está na guarda de todo mundo. Todo mundo segue o conselho e segue o exemplo de todo mundo, fazendo com que todos sejam cúmplices daquela evolução. E que cada um apoie aquele que em algum momento enfraqueceu, desistiu ou teima em fazer errado. Todo mundo é responsável por todo mundo. Emmanuel continua: é indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito de Cristo, porque semelhante atitude é justa. Ou seja, respeitar, sim. Fazer o que orienta, sim. Colaborar, sim. Do mesmo jeito que Cristo ensinou. Não podemos esquecer que a todo momento Cristo levantava seus olhos e suas preces a Deus, nosso Pai. Sempre buscava, através da oração, os conselhos de nosso Deus misericordioso. Então, olha o exemplo a ser seguido. Se irritarmos,
nos acalmemos. Se ficar difícil ajudar, afasta um pouquinho e depois volta. Não nos esqueçamos do que Cristo fez com os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Alguém aqui não se ama? Graças a Deus ninguém levantou a mão. Todo mundo se ama e se gosta. Lei de preservação, uma das leis naturais de Deus, também no livro dos Espíritos. Então, se nos gostamos, devemos gostar do outro da mesma forma. Filhos, gostar dos pais da mesma forma que gosta de si. Pais, gostar dos filhos da mesma forma que gosta de si. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Olha Emmanuel falando para os filhos: se seu pai errar, se seu pai fizer alguma coisa que não está certo, se sua mãe descumprir alguns dos mandamentos de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, dos mandamentos de Deus, não deixa quebrar a cara. Vai lá, conversa, mostra. Isso também é honrar pai e mãe. Vai lá e fala: pai, mãe, o caminho não é esse. O caminho é outro. Olha, gente, às vezes nós pais vestimos a carapuça do orgulho e da vaidade e não queremos escutar o que os filhos têm a nos ensinar. Pensando sempre que nós temos, como é que era aquele negócio de Jornada nas Estrelas, Star Trek? Nós temos a força. Nós temos que ter perseverança. Força de vontade, fé inabalável. Mas não somos perfeitos, nem somos donos da verdade. Muitas das vezes, nós temos pais alcoólatras e filhos, às vezes até vegetarianos. Não que tenha alguma coisa a ver com a doutrina espírita, mas que demonstram um conceito de preservação diferente do pai, que, entrando de maneira errada na bebida, não preserva um bem precioso que é a saúde. E o filho, buscando o vegetarianismo, entende buscar uma forma salutar de vida. Percebem que é um buscando o entendimento e um outro buscando uma outra caminhada. Às vezes criticamos os filhos, ao invés de buscar entendê-los. Às vezes os filhos nos criticam, ao invés de buscar entender. O que o Emmanuel diz aqui é o seguinte: para com isso e vamos buscar um consenso, porque um depende do outro na jornada evolutiva, um depende do outro na caminhada de salvação, um depende do outro no progresso espiritual. Ninguém é semente que, caindo em solo fértil, cresce sozinho. Não. Até porque a semente precisa do solo fértil. Nós sempre dependemos de alguma coisa. No trabalho, de quem nos dê emprego, de quem nos ensine, de quem caminhe conosco na atividade que a gente desempenha, para que, ao final dos trabalhos, a gente consiga exercer aquilo para o qual fomos contratados, a atividade fim da empresa. Numa casa espírita, nós temos aqueles que trabalham com os passes, aqueles que trabalham com a mediunidade, aqueles que trabalham com os estudos, cada um cumprindo o seu trabalho, para que a casa espírita como um todo cumpra a sua tarefa final, de educar, de ajudar, de elevar. Por que na família ia ser diferente? Não é. De forma alguma.
na família também temos o mesmo objetivo. Ah, mas meu filho é custoso. Que ótimo, desafio. Mesmo porque, gente, custoso é da minha época. Hoje é TDAH e por aí vai. Mudou bastante. E tem remédio. E tem formas de educar. E tem formas de orientar. Está aí a evolução que muita gente fala que não aconteceu. Não, o mundo não mudou. Mudou bastante. E nos dá ferramentas para seguirmos. Continuando. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, atender-lhes pais, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não é porque o pai está errado que o filho tem que fazer a mesma coisa. Olha aí a questão do discernimento, da nossa fé arrazoada, do raciocínio inerente a nós, espíritos, diferentemente dos animais. Botar a cabecinha para funcionar. O que ele está fazendo não é bom. Eu não vou fazer a mesma coisa. Vou orientar. Também não vou deixar o limbo. Também não vou deixar dar errado. Vamos orientar. Por quê? Porque quando nós nascemos, eles nos vestiram, eles nos alimentaram, nos deram educação, quando ainda não tínhamos condições de andar sozinhos. Pelo menos por isso, devemos obrigação aos pais. Pelo menos por isso. Para os pais que fizeram um mínimo, nos educaram, nos vestiram, nos alimentaram. Para os pais com uma consciência espiritual maior, nos educaram e nos educam até hoje. Caminharam conosco nas dificuldades, nos deram as mãos nos momentos mais difíceis. E porque num determinado momento esse pai surge numa necessidade, ou material ou espiritual, nós enquanto filhos temos a obrigação de ajudá-los. Olha o honrai, pai e mãe batendo aí de novo. E Emmanuel conclui: não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Nós já passamos um pouquinho aquela etapa do olho por olho, dente por dente. Apesar de que hoje já tem óculos, hoje já tem olho de vidro, hoje já tem implante de dentadura, então olho por olho, dente por dente hoje não adianta nada. Tira um, põe o outro. Está fácil. O que nós temos que fazer é abrir o coração para o amor. Voltamos a Paulo. É só o amor que conhece o que é verdade. Se temos uma família voltada para o amor, pai, filhos, pais, filhos, temos tudo ali crescendo conforme os ensinamentos do Cristo, que nos trouxe o amor como verdadeiro lema de vida. É isso que Paulo e que Emmanuel nos trazem nesse pequeno versículo dos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Pensemos que em nada podemos prejudicar, que não vá voltar para nós depois. Pensemos que a caminhada é dura, mas se eu for sozinho fica pior. Pensemos que eu não nasci sabendo tudo, que a escola, por melhor que seja, nos dá conhecimento, mas quem educa são os pais. E de forma nenhuma, nesse momento, eu estou desmerecendo a escola. Pelo contrário, estou valorizando o trabalho que fazem. Porque inúmeras vezes a gente vê hoje que a escola dá conhecimento e educa,
Muito pai esquece que pôs filho no mundo em alguns momentos. E ao invés de ajudá-los a crescer, vão lá na escola e desautoriza aquelas professoras que ainda tentam fazer alguma coisa por seus filhos. Olhem a segunda parte do nosso texto de hoje. Os filhos, vou até pegar aqui, descuidado, ocioso ou perverso, será o pai amanhã, será a mãe amanhã. Vamos lembrar que a vida roda. Hoje estou encarnado como pai, amanhã posso estar encarnado como mãe. E certamente estaremos todos encarnados como filhos. Devemos receber, devemos doar, devemos entender, devemos ensinar, devemos receber, devemos partilhar, devemos aprender, devemos educar. Porque a vida gira. E é nesses giros que nós aprendemos. É nessa caminhada que nós ensinamos. É sendo humilde que a gente cresce. E por mais que meu pai seja difícil, por mais que o meu filho seja custoso, nós continuamos nessa roda familiar, aprendendo, ensinando, da melhor maneira que pudermos fazer. Porque estamos juntos para isso. Então, recadinho do coração, se é que eu posso dar um recadinho do coração, no nosso último estudo de segunda-feira de 2025. Pais, mães, filhos, filhas, cheguem em casa e lembrem que o que nos rege é o amor que Jesus nos ensinou. Amor esse que hoje na terra, o que temos de mais parecido é o amor de mãe. Busquemos amar, busquemos ajudar, busquemos entregar aquilo que temos de melhor. De melhor. Nós temos uma passagem do Evangelho que fala: que pai que o filho está com fome, pedindo um pão, vai dar uma pedra? Então vamos doar o que temos de melhor. Filhos da mesma forma. Hoje um pouco mais difícil, mas acredito que ainda aconteça, de pais e mães analfabetos. Porque eu, enquanto filho, não posso ajudar nisso aí. Não posso colaborar. Não posso dar condição. Então em casa pensemos nisso. Eu faço parte de uma grande família. Uma família universal sob os auspícios de Jesus. Mas também faço parte de um pequeno núcleo, a minha pequena família, onde eu sou um dos responsáveis pelo aprendizado de todo mundo. E o que eu fizer de certo, outros podem fazer. Mas o que eu fizer de errado, outros podem copiar também. Ou vir me ensinar, é onde devo então trabalhar com a humildade. Plagiando o título do nosso texto, filhos, amem. De amar, verbo, realizar, atitude. Amem. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado pela atenção. Um excelente 2026 para todos nós.